Você sabia que dentro da nova versão do plugin de AMP tem um modo que deixa o plugin mais flexível? Nesse vídeo eu vou mostrar como você pode utilizar esse recurso. Meu nome é Felipe Sintra e hoje a gente vai falar de uma versão mais flexível do plugin de AMP. Então vamos falar sobre a versão 2.2 do plugin de AMP. Uma funcionalidade em formato experimental passa a deixar o plugin de AMP mais flexível. E o nome desse recurso é Sandboxing. Isso é possível graças ao Bento, que é a nova versão do AMP, né? Esse recurso Bento, ele possibilita a gente utilizar componentes do AMP fora de uma página AMP. Então antes a gente tinha, né, essa questão binária, que a gente ou ia 100% AMP ou 0%. Não tinha como utilizar os recursos do AMP fora do AMP. Eu tinha que estar dentro do AMP e fazer todas as regras de validação. Então por isso que muitas vezes era tão difícil de aplicar AMP no seu website, porque você tinha plugins que não eram compatíveis ou temas que não eram compatíveis e com isso causava, né, todo esse problema de incompatibilidade e erros que você tinha no seu site. Então isso possibilita a gente ter uma versão híbrida da nossa aplicação e a gente consegue ter diferentes níveis de validação. Então a gente tem 3 níveis de validação. O modo flexível e moderado, ok? A gente tem a aplicação do AMP somente quando a página está 100% compatível. Quando esses itens não estão 100% compatíveis, a gente vai entregar uma página HTML normalmente e converter apenas os elementos que são compatíveis com o AMP. Então a gente vai ver que entre o modo moderado e o flexível, a gente vai ter algumas regrinhas. E o modo rigoroso é o que o plugin já faz no modo padrão. Então no modo padrão você entrega apenas uma versão que é a versão AMP. Então nesse caso a validação rigorosa vai permitir somente conteúdo AMP. Já nos 2 primeiros níveis a gente vai ter aí a possibilidade de ter um conteúdo híbrido. Falando do nível flexível, o plugin ele só vai converter componentes para Bento quando esses itens forem compatíveis com AMP. Quando não, ele vai deixar o conteúdo HTML normal. Na parte de script externo também, que era uma das reclamações frequentes aí do usuário, agora nesse nível de flexibilidade, o script externo também vai ser mantido. E, por fim, esse nível ele não envolve nenhuma remoção de conteúdo, assim como também remoção de CSS excessivo. Já no nível moderado, a gente já começa a ter a remoção de conteúdo não compatível. Então o que isso significa? Tags HTML que não são compatíveis com AMP ou qualquer tipo de marcação que não é compatível com AMP vai ser removida. Mas se você tem aí um formulário de envio, por exemplo, um contact form da vida que tem conteúdo não compatível com AMP, esse item vai ser mantido. Se o seu tema e plugins, né, extrapolam o limite de 75 KB, mesmo com a minificação do plugin de AMP, esse CSS também será mantido. Por que isso? O plugin de AMP ele faz minificação do seu CSS. E se esse conteúdo ainda extrapolar, hoje, né, com o nível moderado, ele será mantido. Antes, quando a gente tinha o nível padrão, não. Tudo que era fora desse limite, ele era removido. O plugin ainda tentava fazer uma priorização, mas o que acontecia em muitos casos, né, o CSS quebrava da página. Você não tinha o CSS completo porque ele não atingia esse limite de 75 KB. E por fim, o nível rigoroso, que corresponde ao que a gente já tem hoje, utilizando o modo padrão, né? Somente conteúdo compatível será permitido. Então agora a gente vai pular para o nosso browser e eu vou fazer uma pequena demonstração desse recurso. Então aqui dentro do painel do meu WordPress, eu vou acessar as configurações do AMP para a gente ver como está funcionando. Então já de cara aqui na funcionalidade de varredura do site, eu já tenho uma notificação do Contact Form, que é o plugin que está instalado que não é compatível com AMP. O que isso vai acontecer? Eu posso, né, revisar e suprimir esse plugin apenas para a versão AMP, mas nesse caso não é isso que eu vou querer. Então, para resolver esse problema, o que eu vou fazer é, lá no final, na parte de configurações avançadas, eu tenho aqui o meu sandbox, né, com a marcaçãozinha dizendo, olha, esse item está em modo experimental. Então, para isso, eu vou clicar em ativar o experimento de sandboxing.
Então aqui agora a gente tem os níveis, né, já aparecendo. Então eu vou utilizar para esse demo o nível flexível. Eu vou salvar essa opção. Então agora aqui, né, dentro da minha página, então eu estou rodando uma aplicação com o tema do Core, né, o 2020. Então esse é um tema compatível, então eu sei que não vou ter problema referentes ao tema, mas a gente está utilizando, né, nessa página, por exemplo, o Contact Form Set. E o Contact Form Set ele não é compatível porque ele tenta injetar JavaScript em nossa página. Então o plugin do AMP ele vai reconhecer isso, que tem itens que não são compatíveis e a gente não vai aplicar AMP para essa página. Então, como é que a gente sabe disso? Eu tenho duas opções. Ou utiliza na extensão AMP Validator, que está aqui no topo, que essa ferramenta ela vai simplesmente funcionar para sites AMP, não é especificamente para o plugin de AMP. E a gente também tem a opção de inspecionar o nosso código e dentro do inspector a gente, na primeira tag, então se a gente tiver a propriedade AMP, a gente vai sinalizar como conteúdo AMP. No caso a gente tem as propriedades, a gente tem algumas propriedades, né, utilizando o AMP aqui, mas não tem especificamente a propriedade AMP. A gente tem alguns itens que são injetados pelo plugin do AMP, ok? Então aqui, né, a gente tem um post que é totalmente compatível, o segundo que não é compatível, mas mesmo assim, né, mesmo parte do post não sendo compatível, o que for compatível ele vai converter para componente AMP. Por exemplo, aqui a gente tem um slideshow e esse slideshow ele é compatível com AMP. Se eu inspecionar esse item e navegar para o topo desse item, então vamos no elemento mais acima aqui, tentar achar a tag do AMP Component, agora sim a gente tem aqui a tag AMP Carousel. Então o que está fazendo? A gente tem uma página que é HTML e elementos específicos estão utilizando o AMP. Então se a gente também navegar lá para o final, a gente inspecionar o meu embed do YouTube e a gente tem o componente AMP YouTube também funcionando. Então aqui a gente tem, né, uma página híbrida, apenas elementos que são compatíveis utilizando o AMP. E o que acontece se a gente for em uma página que é 100% compatível? Então esse post aqui eu sei que ele é 100% compatível com o AMP. Então a gente vai clicar nele, vai verificar como é que ele se comporta. Então aqui de cara, né, com minha extensão do Chrome, lá no topo, o AMP Validator já passa a funcionar, porque a gente tem a propriedade que marca esse conteúdo como AMP. A gente tem um alerta, esse alerta é normal, somente quando a gente está logado com o plugin do AMP a gente tem esse alerta, mas por exemplo, motores de buscas e usuários não vão ter esse alerta, né? Sua página, se ela tiver 100% ok, ela não vai ter esse alerta. Se eu inspecionar minha página, a gente vai ver que lá no topo, agora sim, eu tenho aqui a propriedade AMP. Então, se eu inspecionar o meu código, eu vou ver, por exemplo, que meu embed do YouTube está utilizando o componente AMP YouTube. Então essa página ela está 100% otimizada. Então ela está fazendo todas as boas práticas do AMP. Já na homepage a gente não aplica todas as regras. Então o que isso significa, né? Agora o plugin do AMP ele está mais flexível, mas do outro lado a gente ganha uma responsabilidade maior com isso. Por quê? Antes, na versão tradicional, ou você ia 100% AMP ou ia 0% AMP, né? Então, se você fosse 100%, ele aplicava as regras de validação, se tivesse algo errado, ele ia disparar um erro ou um alerta e você tinha que corrigir esses itens. Agora não, se ele consegue converter em AMP, ele vai converter, se não, ele vai apenas converter os componentes que são compatíveis e essas melhorias, né, podem ser aí 100% ou 50% ou apenas 10% na performance do seu site. Então, esses dois pontos aí vai depender, né, do que você precisa para a sua aplicação e de quando, né, você quer implementar todas essas regras ou simplesmente você não quer implementar todas essas regras, só utilizar um componente específico. Então, a gente vai fechando essa demo por aqui. Então, se ainda não segue o canal, então, por favor, assine o canal, deixe nos comentários o que você achou desse vídeo e também deixe nos comentários aí se você chegou a testar esse recurso e um abraço e até o próximo vídeo. Falou, tchau!